Os últimos dados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior do Trabalho apontam que, somente em 2021, foram ajuizados na Justiça do Trabalho mais de 52 mil casos relacionados a assédio moral e mais de 3 mil relatos a assédio sexual em todo o país. Isso prova que tais violências são numerosas no mundo do trabalho. A situação é mais grave do que parece ser, e o número de casos pode ser ainda maior. Muitos deles deixam de ser registrados por medo, falta de provas ou falta de conhecimento para denunciar. O assessor jurídico do sindicato, o advogado Kaique Fraz, responde algumas perguntas e esclarece o que pode e o que não pode ser assédio no ambiente do trabalho. Vem com a gente! O assédio moral e sexual no âmbito do trabalho é um dos principais problemas enfrentados pelos servidores do judiciário atualmente. Eu sou Kaique Fraz, advogado, sócio da Fraz Advocacia, que presta assessoria jurídica para o Sinjusto, e estou aqui para responder algumas perguntas acerca desse tema, que é tão importante nos dias de hoje. Assédio moral e sexual são crimes? Primeiro, a gente tem que ter em mente que a esfera criminal e a esfera administrativa são independentes, tá? Isso não exclui o fato de que algumas condutas que são caracterizadas como assédio moral ou assédio sexual possam eventualmente configurar também crimes, tá? E elas vão inclusive ser investigadas conjuntamente. Uma coisa não exclui a outra, mas nem sempre um assédio sexual, por exemplo, no âmbito do CNJ, no âmbito aqui das relações de trabalho e no âmbito da investigação pelo próprio tribunal, serão consideradas como assédio sexual previsto no Código Penal, porque ali exige-se algumas condutas específicas que definem aquele crime. Por exemplo, uma relação hierárquica. O seu superior hierárquico, para configurar crime, o seu superior hierárquico é que tem que ser aquela pessoa que vai te constranger de forma, com alguma conduta de aparência sexual a obter algum favor, né, no âmbito do trabalho. Quando se trata de assédio sexual no âmbito do tribunal como órgão administrativo, não necessariamente tem que ser um superior hierárquico. Pode ser também entre colegas de mesmo nível hierárquico. Então, assim, a gente precisa diferenciar o que é assédio sexual no âmbito criminal e assédio sexual para efeitos de penalidade administrativa e investigação administrativa. Quais os tipos de assédio moral e assédio sexual? Para fins de definição de assédio moral, dentro desse âmbito administrativo, a gente precisa entender que é qualquer conduta que seja prolongada no tempo e que seja repetitiva e que vá causar alguma diminuição da dignidade do servidor, problemas com a sua própria identidade, redução da sua vontade de trabalhar. São condutas que devem ser sempre repetitivas e devem afetar a psique do servidor no âmbito do trabalho. O assédio sexual no âmbito administrativo é qualquer conduta de cunho sexual que vá causar um constrangimento a uma pessoa, seja ela qual for, né? A gente sabe que atualmente a maioria dos casos de assédio sexual acontecem em relação do homem pratica, né, em relação à mulher, mas o contrário também é possível, apesar de um pouco menos usual, né? Então, qualquer ato, verbal ou não verbal, de conotação sexual que vá causar um constrangimento, que seja fora, né, do esperado para o ambiente de trabalho, é configurado como assédio sexual. Quais as principais características de cada? Implementação das metas pelo CNJ, muitos servidores ficaram, né, cheios de trabalho. Né? Cada dia mais exige-se mais do servidor. Essa necessidade de cumprir essas metas, de satisfazer essas metas, gera situações de assédio moral. Quando, por exemplo, um superior hierárquico ou um colega mesmo de trabalho passa a exigir o cumprimento de tarefas de forma muito exagerada ou a atribuir tarefas num prazo muito curto para cumprimento ou criticar de forma exagerada o trabalho do colega ou daquela pessoa que está no nível hierárquico inferior que o seu, todas essas situações que extrapolam os limites
da boa condução dos trabalhos são configuradas como assédio moral. Cobranças fora do horário de trabalho, cobranças exageradas, a exclusão também. A gente pensa que às vezes o assédio moral é só por uma ação, mas às vezes a exclusão, a omissão, né, o tratamento diferenciado com relação a um servidor ou a grupos de servidores também configura o assédio moral. Como prevenir? A prevenção do assédio moral e a prevenção do assédio sexual, ela vem primeiro com a informação. É preciso sempre buscar informação acerca do que é configurado como assédio sexual, o que é configurado como assédio moral. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é parte de cada pessoa de estabelecer um diálogo mais assertivo com os colegas e assertivo com os superiores e assertivos com a equipe de forma geral, tá? Isso previne mal-entendidos e previne também a reiteração de condutas que podem causar prejuízos na esfera psíquica dos servidores, né? Então, esses dois fatores eu vejo como os fatores principais para a prevenção do assédio moral e para a prevenção do assédio sexual. Com relação ao assédio sexual, é preciso lembrar que basta uma atitude para que já seja configurado como assédio sexual, tá? Não é como o assédio moral, que exige condutas repetidas. Basta que uma fala, um gesto ou algo que extrapole o limite do aceitável no âmbito das relações interpessoais para que isso seja configurado como assédio sexual. Se o servidor ou servidora estiver sofrendo um dos dois tipos de assédio, o que fazer? Bom, quando o servidor estiver passando por uma situação de assédio moral ou tiver enfrentado uma situação de assédio sexual, é importantíssimo que essa situação seja reportada para as autoridades competentes, para que elas tomem as devidas atitudes, né? No âmbito do TJ, nós temos comissões que são especializadas para receber essas denúncias, tanto no primeiro grau como no segundo grau também. E elas vão fazer o processamento e a averiguação dessa denúncia de assédio moral ou de assédio sexual. Todo servidor pode fazer a denúncia no canal da ouvidoria, lá no site do TJ, e o Sinjusto também disponibiliza no site dele um canal para denúncias na ouvidoria também. Também informamos a vocês que, caso o assédio moral tenha como base situações organizacionais, né, de metas, cumprimento de metas, o exagero no cumprimento de metas ou qualquer outra situação que tenha como base a organização do trabalho do servidor, o próprio sindicato pode fazer a denúncia de assédio moral. Então, vocês podem trazer a denúncia aqui para o sindicato que nós vamos proceder à devida averiguação dos fatos. Quem estiver passando por situação de assédio moral ou de assédio sexual, reúna a maior quantidade de provas possível. Anote as datas em que aconteceu o evento ou os eventos, né? Reúna testemunhas que possam ter presenciado. Se fosse reportar aquela pessoa que está fazendo o assédio moral ou assédio sexual, sempre vá acompanhado de algum colega para que ele possa presenciar e possa testemunhar a seu favor. É importantíssimo que todas as denúncias de assédio moral e de assédio sexual venham acompanhadas com elementos que possam comprová-las, tá? Para que haja maior efetividade no combate, no enfrentamento a esse problema tão sério. Por fim, eu gostaria de informar que é preciso quebrar o silêncio com relação às situações de assédio moral e de assédio sexual. Muitos servidores deixam de denunciar por medo de retaliações, porque às vezes tem que denunciar uma pessoa de um nível hierárquico superior e acabam com medo, né, de sofrerem represálias posteriores. Nesse sentido, nós temos a informar a vocês que o próprio CNJ cria mecanismos para evitar, para coibir situações de retaliação. Com o intuito de tirar essas situações do silêncio, né, o próprio CNJ prevê mecanismos de combate a situações
de retaliação daquelas pessoas que denunciam abuso tanto moral como sexual. Se você passou por situação de assédio moral e de assédio sexual, lembre-se que você não está sozinho e não está sozinha e não está desamparado, porque existem mecanismos para prevenir e existem mecanismos para enfrentar esse problema que atinge tantos servidores no nosso judiciário tocantinense.